Olá, tudo bem? Até o momento, ninguém no Insta. O nosso amigo Insta, como de praxe, está informando os meus seguidores que eu iniciei um vídeo ao vivo. Vamos ver quem vai entrar primeiro. Enquanto isso, eu vou lendo o meu roteiro que eu tenho aqui, que eu preparei para você que está aqui ao vivo ou você que está assistindo a gravação. Como os que me seguem sabem, eu subo os meus vídeos no YouTube. Assim você também pode estar vendo lá, né? Porque depois de 24 horas aqui no Insta, ele é deletado. Continue, estamos chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Olha, hoje está demorando um pouquinho mais. Normalmente, quando o Insta faz esta comunicação, as pessoas começam a entrar. Mas vamos que vamos. Vamos aguardando aí o primeiro a entrar. Então, para você que está assistindo aí na gravação, qual é o título da live de hoje? A live de hoje é o desafio entre ser empreendedor e funcionário. Qual que é esse desafio de empreender e ser funcionário ao mesmo tempo? Ou será que temos que dividir, né, entre um e outro? Ou seja, ter o dilema aí da escolha entre ser funcionário ou empreender. Vamos colocar isso numa visão, numa ótica de carreira, né? Para você que... Oi, Ju Nunes! A primeira a entrar, Ju Nunes Morgana. É a prima da minha esposa, chama Morgana e vai se casar agora dia 5. Vamos lá então? Tudo bem aí? Morgana, primeira a entrar, vai assistir até ao fim? Ou tá de passagem? Deu uma passada para ver o que está acontecendo ou vai assistir? Germão, fala aí meu irmão, tudo bem? Estou aqui para fazer uma live. Oi Ju, pretendo, vamos lá então. O legal é que dura meia hora, tá? Então não tem aquela coisa de eu não aguento mais ver, tá cansativo. Então são 30 minutinhos e que você pode se interagir também. Juliana, seja bem-vinda. Então, como eu estava falando aqui enquanto não tinha ninguém, porque vai ser uma gravação, tudo bem, tudo jóia. Então vai ser uma gravação que eu vou subir depois no YouTube. Fala, Luiz! Então, o tema de hoje é o desafio entre empreender e ser funcionário. Boa noite! E aí, o que você me fala, meu amigo, minha amiga? Como que vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Ou será que nós temos que escolher entre um e outro? E aí? E quem está como funcionário e tem uma grande vontade de empreender? Será que tem empreendedor que quer ser funcionário? Então vamos desvendar esse mistério. Então, recapitulando aí, né, todas as lives que eu faço, eu começo com um conceito. Ou seja, o que o nosso dicionário Aurélio diz sobre funcionário e empreendedor. Tá? Então, eu fiz um roteirinho aqui do lado para estar seguindo. Eu escrevo sempre no dia que eu vou fazer a live. Então, eu coloco todas as coisas que eu vivi, né, o que eu estou passando, o que eu passei nesses 20 anos de empresa, como líder e atualmente também como coach. Então vamos lá. Funcionário. Funcionário é aquele cara, aquela pessoa contratada, que exerce funções específicas por um tempo
dentro de uma empresa, numa loja, numa fábrica, ou seja, o chamado CLT, né? Que tem a CLT, que tem a carteira assinada, ou não. Então, naturalmente, essa pessoa tem um chefe, ela tem um líder, ela presta contas, certo? Então, normalmente, vamos pegar o exemplo de uma empresa, ela tem hora de passar o cartão, ela tem hora de entrada, então hora de saída, ela tem hora de passar o cartão para almoçar. Então, ela é basicamente, né, ela é controlada, né? Você segue as normas estabelecidas da empresa, o regulamento, a política da empresa, que é um assunto que eu já falei aqui numa live. Então, a diferença é essa. E o que é empreendedor? Ele é um indivíduo que possui capacidade para idealizar projetos, negócios, atividades, pessoa que empreende, que decide fazer algo difícil ou trabalhoso, tá? Então, enquanto o funcionário é controlado por um sistema e é regido pela CLT, o empreendedor controla a sua vida de forma que ele quiser. Basicamente isso, tá? Então, quando você quer empreender, você não tem, naturalmente, você não tem chefe. Você, às vezes, é o chefe. E, gente, vou falar uma coisa agora que pode quebrar alguns paradigmas aí e pode ter pessoas que discordem, tá bom? Mas muita gente que está na CLT, que é funcionário, ele tem um mindset de que ele tem a segurança, ele tem a estabilidade. Sabe, aquela segurança de entrar numa empresa, sair 30 dias, depois receber o salário, mais 30 dias receber o salário, mais 30 dias receber o salário, depois ter o 13º e assim vai. Para algumas pessoas, na verdade para muitas pessoas, isso é segurança. Mas pare para pensar. Será que é segurança mesmo? Você tem estabilidade? Não, não tem. Todos nós não temos. Nem o empreendedor tem. Porque a estabilidade não existe. Na empresa, a qualquer momento, você pode ser mandado embora. E não precisa justa causa. E não precisa você ir mal. Basta uma crise como nós tivemos e muitas pessoas boas vão embora. Eu sou o exemplo vivo. Eu tive que mandar muitas pessoas boas embora. Sabe aquela sensação de você ter que chegar até a pessoa que foi muito bem, uma pessoa boa, e por falta de opção, você tem que desligar. E outra, sabendo que eu estava ali também podendo ser mandado embora, porque não tinha segurança para ninguém. Diretor, gerente, supervisor, gestor, funcionário de fábrica, de escritório, tem para ninguém. Então, onde está a estabilidade aí? Onde está a segurança aí? Isso será que não é uma crença limitante? Onde você acredita fielmente que você está seguro? E por isso, às vezes, você não empreende? Será que falta alguma informação? Será que falta coragem? Será que falta quebrar paradigmas ou a tal da crença limitante? Sabe aquela crença de que você escutou lá atrás? Eu já falei isso aqui em live. Que você escutou lá atrás os seus pais, seus tios, professores, de que você tem que estudar, fazer uma faculdade, se formar e depois você entrar numa empresa boa para você aposentar, construir sua família, aposentar e depois viver do aposento. Quem falou que isso é uma regra? Quem disse que isso é segurança? Talvez você tenha um potencial e não está sendo exercido porque você está sendo freado por um sistema. Agora,
Tem gente que consegue conciliar os dois, né? Consegue fazer o empreendedorismo junto com ser funcionário. Eu sou um exemplo. Eu sou funcionário de uma empresa multinacional, eu tenho até líderes e tenho liderados, e também sou coach. E eu faço empreendedorismo fora da empresa. Então, aí está um desafio, tem um desafio de você administrar as suas atividades perante ao tempo. Aí você tem outras formas de fazer isso, você tem artifícios como app, como programas, como a disciplina, como, por exemplo, até a própria motivação, né? O porquê. Por que que eu faço isso? Tem que ter um porquê. Se você não tem um porquê forte, o seu o quê e o seu como não resiste, tá? Então tem que ter um porquê muito forte. Então eu deixei escrito aqui assim, ó. Empregado só trabalha para viver, empreendedor vive para trabalhar. Tá? Então, de novo, empregado só trabalha para viver e empreendedor vive para trabalhar. Então é uma frase aí que eu tentei resumir no que eu acho que acontece. Tá? Em primeira instância, o empregado apenas quer ter o emprego e não fazer uma carreira. Tá? É em primeira instância, porque depois ele faz carreira lá dentro. Mas o empreendedor, ele tem que tomar cuidado também, por outro lado, pois tem que lembrar que ele tem uma família e saúde para cuidar, né? Porque já que ele não tem horário, né, ele não tem horário de entrada, saída, horário de trabalhar, não trabalhar, horário de férias, não férias. Então ele tem que ser muito disciplinado também, tá? Agora uma outra coisinha, que nós fomos no decorrer do tempo alimentados, né, de que feriado não se trabalha. Para o empreendedor, por exemplo, o feriado muitas vezes é o melhor dia para ele trabalhar. E muitas vezes o dia que todo mundo está trabalhando, ele não está. Então ele tem essa flexibilidade. Tá? Ele não pode ter aquele mindset de achar que feriado não trabalha, tá? Porque às vezes, por exemplo, a pessoa que trabalha com aluguel de apartamento, o pessoal que trabalha com publicidade, esses pessoal que trabalha com que nem o Airbnb, e muitas vezes, comércio, muitas vezes no final do ano, por exemplo, Natal, é o dia que talvez eles ganhem até mais do que eles já ganharam no ano. Então ele não tem se dar o luxo de falar hoje é feriado, não vou trabalhar. Então, de novo, eu toco naquele mesmo assunto. Questione o status quo, questione o senso comum. Não vá onde a manada está indo, faça o contrafluxo da manada, né? Porque você está sendo diferenciado desta forma. Agora, é fácil? Não, muito difícil. Né? Pelo contrário, é muito difícil. Então, meu caro amigo e amiga, que você aí que quer empreender, tira a ideia da cabeça, coloca no papel, procura um investidor anjo. Nós temos no Brasil, hoje em dia tem bastante, não tinha antigamente, hoje tem investidor anjo, que ele, se você já tem uma empresa, já está com uma ideia, já tem rendimento, alguma coisa, e você quer ter um investidor, você procura, na internet você vai encontrar, tem até um livro, né, que foi escrito sobre esse assunto, não me recordo o nome agora, mas depois eu passo para vocês que pedir para mim no privado. Mas esse autor, ele tem uma empresa de investidor anjo, que ele paga de 15% a 20%, ele investe de 15% a 20%. Porque pensa assim, ó, uma pessoa que ele tem um faturamento de 1 milhão. Para ele, 100, 200 mil, se ele investir e não der certo, não vai falir a empresa dele, por ser 15%, 20%. Então, por isso que tem o investidor anjo. Mas, lógico, tem uma negociação, tem uma reunião, tem um monte de assunto a ser tratado antes do fechamento. Tá? Então, no mundo em que vivemos, existem basicamente dois tipos de pessoas, tá? As que precisam de emprego e as que geram emprego. Em qual você quer estar?
em qual você está, em qual você pretende ainda estar. Na primeira, que é aquelas que precisam de emprego, ou você quer estar naquela que gera emprego? O que precisa de emprego normalmente é o funcionário. E o que gera emprego é o empreendedor, é o CEO, é o empresário. Tá? O primeiro tipo aceita ganhar pouco em troca de segurança e estabilidade. Lembra que eu falei no começo? Isso é mindset. Será mesmo que tem segurança e estabilidade? Mas na cabeça da pessoa que é funcionária, ela acha que tem. O segundo tipo, que é o que gera emprego, ele aceita correr todos os riscos em troca de possibilidade de lucro. O lucro é apenas uma possibilidade, não é garantido também, então também não tem estabilidade, tá bom? Então dentro de uma empresa, o funcionário, ele deve obedecer e seguir regras, normas da devida empresa. Né? Por exemplo, o horário de entrada, saída, que nós já tínhamos falado aqui. E se você não segue essas regras, você afeta o absenteísmo da empresa. Então, você tem que ficar justificando, tem que estar fazendo relatório para colocar para a administração por que tudo isso. Então, todos os dois tipos de pessoas, os dois tipos de ramo, sendo funcionário ou empreendedor, tem dois lados da moeda, né? Então, o funcionário, por exemplo, ele chega 6 horas, 5 horas da tarde em casa e acabou. Ele deita e dorme. Tudo bem que alguns estão cansados, outros ainda têm alguns problemas para resolver devido à empresa, outros ficam mais estressados. Mas o empreendedor, por outro lado, ele pode acordar mais tarde e também, às vezes, trabalha à noite. Tá? Então, tudo tem dois lados, mas a segurança não existe para ambos os lados. Não existe estabilidade como muita gente pensa. Tá? Muitas pessoas que estão hoje no mundo da CLT, né, têm vontade de empreender, mas não têm coragem por achar erroneamente que a CLT está mais seguro, né? Mas não há nenhuma segurança em lugar nenhum. Qualquer dia você pode ser demitido por um bom trabalho ou não, tá bom? Então, para que você consiga conciliar empreendedorismo em ser funcionário, se você quiser conciliar os dois por um dia, você talvez, numa bifurcação, você perceber... Oi, Letícia. Oi, Jéssica. Débora, tudo bem? Urso, Sharon. Sejam bem-vindas aí, sejam bem-vindos. Então, entre empreender e ser funcionário, que é o tema de hoje, há uma divisão muito ferrenha entre um e o outro. Mas o que eu vejo é que tem muita gente ainda na CLT. E desta população, muita gente tem vontade de empreender. Eu ouço isso todos os dias e eu vejo isso. Só que muita gente não tem coragem. Porque é incerto. Mas você sai do fixo para ganhar oscilação, né? Você ganha às vezes mais aqui, às vezes aqui, às vezes aqui. Agora, você estando na CLT numa empresa, por exemplo, você tem só o fixo. Tá? E tem outra coisa. Dentro da empresa você tem o FGTS, o INSS. Ou seja, você custa um tanto para a empresa e a empresa paga um tanto menor para você do que você custa para ela. Uma parte vai para o fundo de garantia. Mas aí que tá, gente. Você escolheu que você quer que esse dinheiro vá para o fundo de garantia? Você não pode pegar? Você escolheu isso? E se você guardasse todo o dinheiro que todo mês vai? O Brasil ainda é um país em muitos tem dificuldade para se expandir. Exatamente, Germão, exatamente. O Brasil ainda assim. Então, você tem noção de quantas pessoas, de quanto de dinheiro que você teria com os juros sobre juros, se você colocasse numa poupança, todo o dinheiro que você está colocando sem ter o seu aval no FGTS, no Fundo de Garantia, quanto que você teria daqui 20 anos, daqui 40 anos? Você teria bilhões. Sabe que você não seria rico
ao invés de você trabalhar todos os dias 8 horas e depois você ter o dinheiro da aposentadoria? Será que esse dinheiro vem? Então, é triste você estar com uma vontade de fazer uma coisa e não ter a coragem em função de uma situação que você já é casado, tem filho, e aí? Você vai trocar o seguro que não é seguro por o não seguro que também não é seguro, e aí? Como faz? Será que o caminho é você fazer os dois? Nem que você dê dois passinhos para trás na parte de diversão, na parte de lazer, para que você possa, mais para frente, poder decidir com maior segurança do que você quer. Então, pessoal, pensem nisso. Né? Nós temos uma vida só, eu sempre falo isso nas minhas lives. Nós temos uma vida só e passa rapidinho. E você vai ficar pensando o tempo todo nisso. Será que não é hora de fazer alguma coisa? Nem que seja... Oi, Cleide. Nem que seja para você dar um passinho para trás, depois dar passitos para frente. Tá? Então, eu tenho um exemplo aqui, que eu escutei esses dias no resumo cast de um livro, de que o Brasil ele está na posição de 75 no ranking da produtividade. Tá? Então, para você ser empreendedor e funcionário ao mesmo tempo, olá, não tem problema, eu vou deixar gravado e vou subir no YouTube. Então, para você que não sabe, o Brasil está na posição 75 no quesito produtividade. Então, para empreender e ser funcionário, você tem que ter uma produtividade muito boa. Ou seja, você tem que ter uma disciplina, uma organização das atividades perante o tempo muito bem feita. Tá? Para você ter uma ideia, nessa mesma revista, na Exame, que eu li o livro, que eu ouvi o livro no Resumo Cast, eles falam que para cada um americano precisa de 5 brasileiros para fazer uma atividade. E aí, será que o americano ele tem mais produtividade? Você já ouviu aquele ditado, trabalhar mais com menos? Nas grandes empresas, nas médias empresas e até fora do Brasil, se fala muito nisso. O que é trabalhar mais com menos? É você fazer mais esforço com menos pessoas. E como fazer isso? Porque você tirar, por exemplo, você está com 5 brasileiros trabalhando num setor e você reduz para 1, esse 1, a princípio, ele vai trabalhar por 5. Certo? Mas com o tempo e com as ferramentas e com metodologias técnicas, ele consegue fazer o trabalho de 5 sem ter o mesmo esforço, como se tivesse 5. O americano já faz isso. Então, vou dar um exemplo de quando você deveria ou não contratar alguém para fazer o seu trabalho. Você que é empreendedor, principalmente, tá bom? Vamos pegar uma mulher, de exemplo, tá bom? Uma dona de casa, uma secretária doméstica. Ela tá lá fazendo seus afazeres lá na casa. Ela tá passando roupa, ela tá lavando louça e ela tá lavando a casa, limpando a casa. Só que ela é empreendedora e ela fala assim, pô, eu vou contratar uma secretária doméstica e vou fazer alguma coisa nesse tempo. Eu vou empreender, eu vou ter mais um tempo para minha família, eu vou ter lazer. Só que nós não temos o costume de fazer cálculos. Antes dela contratar alguém, você que quer contratar alguém, você que pretende fazer alguma coisa nesse sentido, pensa assim, ó, quanto vale a sua hora? Você já fez esse cálculo? Quanto vale a minha hora de trabalho? Vamos supor que essa pessoa que eu dei de exemplo, essa mulher,
a hora dela, ela chega na conclusão que vale R$70. E se ela pesquisar que uma secretária doméstica vale R$80 a hora, 90, 100, uma média de 80, 90, ela não deve contratar, porque a sua hora vale menos. Não compensa. Agora, vamos supor que essa pessoa, ela faça cálculos e ela chegue no resultado de que a hora dela vale R$100. Aí ela poderia contratar esta pessoa de R$80, que ainda assim ela teria um lucro de R$20, podendo fazer outras coisas, gerando ou não faturamento. Então esse mindset nós não temos o costume de ter. Eu acho que às vezes está na hora de nós pensarmos um pouco mais, pensar estrategicamente para poder empreender. Eu não estou dizendo que você que está na CLT tem que sair. Muitas vezes você tem que fazer os dois ao mesmo tempo, usando esse tipo de mindset que eu falei agora. Por que não fazer um cálculo para saber quanto vale a sua mão de obra? Quanto vale a sua hora? Fazendo esse cálculo, você tem uma base e você pode tomar decisão de contratar ou não alguém. Uma empregada doméstica, uma secretária doméstica, um funcionário, algo do tipo. Faz sentido isso que eu estou falando? Vocês entenderam onde está o X da questão de quando a gente pensa estrategicamente? Dá um oi aí, quem entendeu aí. Van Carlos. Visan, seja bem-vindo, Carlos. Van Carlos. Estamos no finalzinho da live, O tema aqui foi de ser empreendedor ou ser funcionário. O desafio entre os dois, tá? Então, de novo, será que compensa ficar até se aposentar num lugar que você não tem paixão? Você está sentado em cima do preguinho, está doendo e você não faz nada? Nem ao menos fazer o que gosta paralelamente? Lógico, tem que ter um planejamento muito bom para que você também não impacte outros ramos da sua vida. No processo de coaching, por exemplo, nós vemos tudo isso para ser sadio essa mudança, tá? Para ter uma preparação para você poder queimar a ponte, que a gente fala queimar a ponte, É você queimar a ponte que você atravessou para você nunca mais poder voltar para o outro lado, Que é de onde você saiu. Oi, Gabriele, Tobias, Wilson. Fala aí, Will. Tá de passagem aí, tô acabando aqui a live, faltam 3 minutinhos para acabar. Então o assunto aqui foi o desafio entre empreender e ser funcionário. O desafio da CLT versus a pessoa que... Fala, Will. A pessoa que quer desafiar, a pessoa que quer empreender. Então, muita gente passa por esse dilema hoje, Tem muita gente que tem muita vontade de empreender. O Ari aí também. Então, tem muita gente que tem vontade de empreender, mas não tem a bendita da coragem e, às vezes, a condição. Mas se ficar alguma coisa para vocês de aprendizado desta live, que fique a parte de que não há segurança em ambos os lados. Se você está na dúvida, a única dúvida que você tem é: eu vou ficar na CLT, eu vou ficar sendo funcionário porque é mais seguro. Esquece. Se for essa a única dúvida sua, você está pronto para migrar. Porque não existe segurança dos dois lados, tá bom? É ilusão achar que existe segurança do lado da CLT, do lado de ser funcionário, de ter um chefe. Você tem que aguentar muita coisa também, como empreendedor também tem que aguentar. Beleza? Fez sentido? Legal? Então, para aqueles que entraram agora, que entraram na metade, eu vou gravar, eu tô gravando esse vídeo, eu vou baixar ele no meu celular e amanhã, no máximo depois da manhã, eu vou subir no YouTube. Aí você pode ver com mais calma. Enquanto isso, este vídeo fica aqui no Insta para você ver. Dentro de 24 horas ele sai. Chique! Japinha, Luiz, valeu, galera! E, como de praxe, no final das lives, eu deixo aqui o meu celular,
que é o 19997257485, para aqueles que querem fazer parte da minha lista de transmissão, que toda semana eu mando um áudio de referente à produtividade, carreira e mindset, ok? Então um grande abraço aí para quem está ficando, um bom trabalho para quem está trabalhando, para quem vai voltar a trabalhar, um bom descanso para aquele que vai pegar no batente amanhã e uma boa sorte para aqueles que querem empreender e estão pensando em fazer isso amanhã. Aquele que não tem nenhuma amarra, não tem nenhum bloqueio. Boa sorte e vamos que o Brasil precisa de empreendedores. Ok? Obrigado. Nada. Até mais aí, Ari. Ari é o meu coach, que fizemos uma sessão hoje, né, Ari? Mas beleza, galera. Até mais. Um grande abraço. Tchau, tchau.